O porquê esse sistema híbrido? O que seria um sistema híbrido? Aqui a gente vai falar hoje um pouco sobre o nosso sistema, a nossa composição corpórea aqui dentro desse planeta. A gente fala muito sobre sementes estelares, sobre origens cósmicas, sobre uma série de coisas. E quando qualquer alma, não importa da onde que ela vem, de que orbe que ela venha, de que quadrante da galáxia ela venha, para encarnar nesse planeta, a alma precisa fazer adaptações para adentrar nessa estrutura corpórea existente aqui. E a gente sabe que essa estrutura ela teve evoluções ao longo do andar da história da humanidade. E então a gente pode iniciar aqui indo lá para aquele início do povoamento do nosso planeta. Essa história eu acho que todo mundo já tem bastante entendimento, que o povoamento desse planeta ele começa lá com os Anunnakis, dentro das raças draconiana, reptiliana. Então assim começa a história do povoamento aqui do nosso planeta. Quando a gente vai andando um pouco na história, a gente vai chegar lá nos dinossauros. E se você analisar a estrutura dos dinossauros, eles também têm toda a sua estrutura vindo dos répteis, né? Então você olha como que inicia lá com os Anunnakis, draconianos, reptilianos, e vem vindo a evolução até chegar em nós hoje aqui. E por que esse sistema ele poderia ser considerado um sistema híbrido? A gente sabe que os draconianos e os reptilianos, mas principalmente os draconianos, eles são vamos chamar uma civilização, uma raça que ocupa grandes cargos nas escalas evolutivas, ou seja, são seres muito elevados. Esses seres que acabaram vindo iniciar aqui no planeta, no nosso planeta, encontraram por aqui um local, vamos falar assim, propício para que pudesse seguir uma evolução. Porém, esses seres que vieram lá naquele início para cá, eles eram seres renegados, que não estavam acompanhando a evolução e as frequências que os draconianos já ascensionados, draconianos já de alta vibração, possuem. Então, aqui a gente entende, assim como todas as raças vão ter, tá, pessoal? Todas as raças vão ter seres que ainda estão em processo de evolução. Então, os draconianos possuem muita tecnologia, integram grandes conselhos cósmicos, tudo isso. Porém, os que iniciaram essa habitação aqui do nosso planeta, eles não eram seres tão evoluídos, não. Mas eles tinham muita tecnologia trazida para cá. Pois bem, então começou toda a habitação desse planeta, a gente teve o período dos dinossauros, que também tem essa estrutura réptil, e a gente vai andar um pouco para tentar chegar em nós hoje aqui. O que acontece? Dentro da genética implantada para formar a composição corpórea humana de hoje, todo mundo quando vai pesquisar, a gente tem uma região no cérebro que ela é considerada uma parte do cérebro reptiliano. Então, já fica dentro da ciência mesmo, a gente tem várias características que identificam toda essa evolução e essa, eu vou chamar de experiência, mas não é uma experiência, que pega os nossos traços, que a estrutura corpórea que a gente tem aqui nesse planeta, ela vem lá dessa hibridização feita pelos draconianos reptilianos. Aí a gente vai entrar em algumas outras características também. Quando a gente pega, por exemplo, e faz um comparativo com algumas outras raças,
geralmente, pessoas que têm mediunidade, que têm um canal um pouco mais aberto, já perceberam pleiadianos, arcturianos, que muitos deles têm uma altura muito grande, ou seja, são seres altos, e geralmente têm uma cabeça pequena. Então aqui a gente busca o primeiro indicativo que quando o ser humano foi colocado dentro desse sistema de hibridização para formar o corpo que hoje temos aqui, o tamanho da nossa cabeça ficou grande em relação ao corpo. E quando você vai pensar, por que uma cabeça tão grande, com um cérebro, com tudo isso do tamanho que tem, se a gente traz uma pequena parcela de consciência para cá? Então a gente começa a entender que ele não é usado como um todo, que a nossa cabeça, dentro desse processo, ela ficou um pouco maior. E quando você vai, por exemplo, analisar o parto aqui nosso, a gente chama de parto natural, só que quando você pega e tenta analisar isso de uma outra forma, é como se não existisse o parto natural. Por quê? A gente não está falando de cirurgia, de cesárea. A gente estaria falando de um parto que ele acontece de forma espontânea. Porém, um parto natural, uma vez explicado pela espiritualidade, ele teria que ser um parto confortável, sem dores, sem sofrimentos, sem tudo isso. Esse sofrimento, essa dor que se tem, se deve muito ao tamanho da cabeça. A cabeça ela ficou grande em relação ao corpo. Eu vou tentar fazer algumas analogias aqui de algumas experiências que talvez dá para entender um pouco melhor, que eu já acabei já presenciando, tá? Quando você pega, por exemplo, talvez pessoas que criem gado entendam disso um pouco melhor, mas fazendo essa analogia. Quando você pega algumas raças, elas foram raças cruzadas. Dando um exemplo, se eu não me engano, a raça Braford, tá? Ela é uma cruza de Brahma, tá? Posso estar enganado, tá, pessoal? Se qualquer coisa me corrijam. Da raça Brahma com Hereford. E aí a gente tem o Braford. Então, dentro dessas cruzas de raças, pegando esse exemplo como gado, muita gente sabe a dificuldade que se tem em alguns terneiros nascerem. Tá? Estrutura, principalmente de quarto, quadril e outras, cabeça, muitas vezes não sai. Quem já teve experiência onde se cria gado, já talvez atentou para isso, que muitas vezes tem que fazer um esforço muito grande para tirar esse terneiro de dentro vamos dizer, da vaca. E muitas vezes, até se não cuida, ambos acabam morrendo por essas diferenças de tamanho. Então, você pode tentar imaginar que dentro do parto humano também acontece isso. Muitas vezes você acaba, as mulheres, né, as mães, elas acabam tendo essa dificuldade de ter o parto, e hoje está muito comum a cesárea, porque principalmente a cabeça é muito grande, e isso que causa muito desconforto. Aí a gente pode analisar, quando faz esse comparativo com, por exemplo, o gado, também com a estrutura. Às vezes a gente tem uma estrutura de uma pessoa que ela tem uma estrutura óssea larga, robusta, e você pega, vamos dizer, um homem, e a mulher ela é muito baixinha, pequenininha. Também se tem essa dificuldade. Graças a Deus a gente tem também recursos tecnológicos hoje, como a cesariana, como algumas outras técnicas que vêm facilitar isso, mas só para a gente fazer uma analogia. Então, dentro desse sistema que a gente foi colocado, só para apontar algumas coisas,
a gente tem essa dificuldade no parto, que ele já indica que dentro do sistema que foi hibridizado lá atrás, algumas coisas já não tinham uma compatibilidade muito legal. Aí a gente vai entrar nessas duas fitas de DNA, as fitas físicas, que a gente conhece aqui, mais as fitas etéricas, que seriam as fitas espirituais, que automaticamente, ao elas irem se ativando, elas vão chegando no espiritual também. Tá? Então a gente tem essas características. Eu acabei trazendo, pessoal, isso para reflexão, essa parte do parto humano e essa analogia com a criação de gado, para a gente entender. Isso você vai conseguir ver em raças que foram também criadas, vamos dizer, dentro de cachorro, dentre outras. Quantos animais sofrem também com isso, dentro das experiências de se fazer isso, tá? Mas fica mais para reflexão, porque o assunto mesmo é a gente tentar entender o porquê nós estamos fazendo atualização de DNA nesse momento. Então, o que que acontece? Dentro do planeta, o sistema humano ele vai evoluindo. E hoje, nós estamos falando de como isso está nesse momento, porém, ainda temos essas dificuldades. A gente ainda não consegue entender muito bem o porquê tão pouca consciência, porquê tão sistemas grandes que não são usados. Essa reflexão eu queria deixar para vocês, tá? Mas aí a gente vai entrar nessas fitas de DNA e também nesse aporte que começou a ter de consciências de fora, chegando em massa aqui. Então, o sistema colocado, como eu estava comentando lá atrás, desde os Anunnakis, é lógico que ele foi sofrendo adaptações, sofrendo algumas coisas, mas basicamente ele tem uma característica, que essa característica é, você entra nessa roda de samsara e cada vez que você encarna, você tem o processo de esquecimento, ou seja, você não lembra das situações anteriores, das vidas anteriores. Porém, a gente vai andando como planeta, vamos dizer, como sociedade cósmica dentro do planeta Terra, e começam a aportar outras consciências para cá. Quando essas consciências começam a aportar, muita coisa começa a mudar também. E como não só os habitantes desse local, como também o próprio planeta precisa fazer a sua evolução, o seu salto, que a gente chama aqui de uma oitava, subir uma oitava na escala evolutiva, então tudo vai evoluir junto. E aí o que que acontece? As consciências que estão chegando, elas conseguem, dentro desse pequeno suporte, em torno de 3, 5, 8% de consciência que a gente consegue ter ativa aqui, isso consegue aumentar um pouco. A gente já comentou em algumas outras lives do movimento que o planeta, que o próprio sistema solar todo, ele faz entrando no cinturão de fótons, tá? Então você imagina que todo o sistema solar, ele está no quadrante, no braço de Órion aqui da nossa galáxia, e ele vai entrando dentro do cinturão de fótons, fazendo um movimento em espiral que cada vez mais se aproxima do centro da galáxia em direção ao Sol central, de Alcíone. É isso que está acontecendo. E quando se cruza pelo cinturão de fótons, aí a gente entra com Nibiru, entra com todo o conjunto que está nessa ópera, a gente entende que a incidência de luz ela começa a ser maior. E quando você pensa no Criador, independente de como você classifica Criador, sendo Deus, sendo isso, sendo aquilo, o que a gente tem para esse planeta é como se fosse um basta. Acabou. Agora, o planeta faz a subida definitiva nessa uma oitava da escala evolutiva, e tudo que é vivo, que compõe esse planeta, também precisa fazer essa subida de uma oitava nessa escala. E isso
que algumas lives a gente já comentou, que seria aquela parte. O processo é irreversível. O planeta nosso, planeta Terra, Gaia, Urântia, o nome também não importa, ele faz parte hoje da Federação dos Mundos Livres, a Confederação dos Planetas. E o que isso significa? Que para um planeta pertencer a esse aglomerado de planetas, um requisito é ser um planeta de regeneração. Por isso, como o nosso planeta, ele, vamos dizer assim, já assinou isso, então o processo é irreversível. Isso vai acontecer. É por isso que muitas pessoas, muitos canalizadores, canais dizem, o Criador disse basta. Então, esse basta é daqui só se anda para frente, daqui só se alarga a consciência. Daqui para frente, os seres que vêm para esse orbe, eles vão ter que ter energia, consciência, luz compatível com esse andar, com a nova escala vibratória do planeta Terra, de Gaia, de Urântia. E quando a gente fala isso, aí que entra o DNA, aí que entra todo esse sistema híbrido. Então, a gente conclui primeiramente que nós somos um sistema que foi, vamos dizer, experienciado, criado, hibridizado aqui. E, infelizmente, quando a gente resolve vir encarnar nesse local, a gente tem que estar entrando no sistema que é compatível, que é existente aqui. E aí muitas almas que vieram de fora sofrem com esse sistema daqui, porque já, não estou nem falando de nível de consciência e tudo mais, mas já experimentaram sistemas diferentes, entrando numa escola como é o planeta Terra, dentro do esquecimento, dentro da roda de Sansara, dentro de tudo mais, a gente poderia dizer aqui, sem sombra de dúvidas, que todos que vieram de fora para encarnar aqui são almas corajosas, que vieram por amor, que vieram fazer processos tanto de autoexpansão de alma, como de auxílio a esse planeta. Então agora, os movimentos que vão acontecendo, eles são todos para a gente aprimorar essa estrutura. Essa estrutura ela não é mais compatível com as energias daqui. A gente poderia buscar outras informações, outras características. Eu falei aqui do sistema de parto, tá? Que é apenas é um sistema sofrido, uma cabeça, como eu disse, uma cabeça grande, que para sair o corpo existe um sofrimento todo. Então ali você já vê que que esse sistema ele tem coisas a se ajustar. Então a gente tem na fisicalidade, aqui no sistema carbono, 2 fitas de DNA conhecidas, ativas em pleno funcionamento. A ciência conhece outra parte de DNA conhecida como DNA lixo. Esse DNA lixo, a princípio, não serve para nada. Porém, dentro da nossa alma, a gente tem mais 10 fitas que têm condições de serem ativadas nesse sistema. E aí, quando você imagina que essas fitas são etéricas, mas dentro de você fazer as atualizações e ir indo para um transitar de 5ª dimensão, essa etericidade vai se alternando, vai se fundindo. Ou seja, as 2 fitas físicas, elas começam a ficar também mais etéricas, e aquelas etéricas começam a ficar um pouco mais físicas, e você vai indo. Então, talvez algumas pessoas já estejam ativando mais, outras um pouco menos, e dentro disso, você vai integrando pequenos feixes, filamentos de DNA, o que eu acabei, vamos dizer, percebendo dentro das experiências. E quando eu falo experiências, são as projeções, são as visualizações, é que esse DNA ele vai se ativando gradativamente. Não é uma coisa assim que você, de uma hora para outra, tem muitas fitas ativadas. Só que pegando até tem a pergunta aqui do Camilo, tá? Como a gente ativa essas outras 10 fitas? Existem até mais fitas, mas o objetivo é que se ativem.
que a gente fique com esses até 12 filamentos. Não quer dizer que todo mundo vai ativar todos os filamentos. Mas o que acontece? Tá? Para a gente ativar isso, basta um raciocínio bem lógico, bem natural. Se essas fitas, elas são ainda fitas espirituais e etéricas, como que elas começam a se ativar na gente? Como que a gente vai fazendo essa integração? Primeiro que você tem todo um sistema hormonal em funcionamento, todo um sistema endócrino enviando informações para o seu corpo o tempo inteiro. Depois você vai ter sinapses, você vai ter proteínas, você vai ter um monte de coisa acontecendo no seu sistema. Só que se essas fitas, elas são etéricas, mas vão começar a fazer parte do seu ser físico aqui, porque a gente fala muito, muitas pessoas falam, a gente está indo de uma base carbono para uma base de silício cristalina. Então você entende que essas fitas novas, elas já têm essa composição. E para você começar a ativar isso em você, para que isso comece a andar, você entende que o seu sistema, ele tem que começar a ficar mais etérico, ele tem que começar a ficar mais sutil. E como que a gente fica mais sutil? Quando você fala em quinta dimensão, nós estamos em terceira dimensão. Muita gente não entende por que a gente vai da terceira para a quinta. E cadê a quarta? Tá? A gente tem a 3D, que é aqui propriamente a superfície. Tá? Depois a gente tem a 4D, que são as zonas umbralinas, as zonas espirituais aqui da Terra, que não vão mais existir, não tem mais lógica ter essas zonas aqui. E a gente vai para 5D, que é a próxima vibração, uma oitava acima, aonde ali vai ser a vida aqui na Terra. Então a gente está nessa transição dessas 3 dimensões. E quando você pensa em 5D, que é mais etérico, você entende que essas fitas que você tem, para elas irem se ativando, você precisa ficar um pouco mais etérico. Mas você não vai atingir uma etericidade total de um dia para o outro. Talvez se a gente tiver um grande flash, isso possa acontecer. Mas por enquanto, você vai subindo a sua etericidade. E aí vocês conseguem entender o porquê a gente precisa expandir o nosso quociente energético, que é fazer a expansão como um todo. Porque a gente traz muita informação aqui dizendo que o mergulho é para dentro da alma e que a gente traz o espetáculo, ele acontece dentro de você e não fora. É por isso, porque a gente precisa subir esse quociente, esse gradiente, enfim, a palavra ela até não importa muito, porque são conceitos. O próprio Emmanuel sempre dizia, vocês vão se perder nas palavras. Muitas vezes vocês vão estar falando da mesma coisa, porque o ser humano, ele tem essa coisa no mental, no controle, de tentar entender conceitos. Mas a gente muitas vezes está falando das mesmas coisas, tá? Então é isso, a gente precisa ir ficando mais etérico. E aí que entra toda essa parte, sistema emocional, sistema mental, tá? O sistema inconsciente, memórias. A gente traz memória celular de várias encarnações, várias situações que a gente vivenciou e que isso está armazenado nos nossos corpos sutis, lá no nossa caixa, em vários locais. E quando você pensa assim, imaginem o ser Henrique hoje, ele tem tudo isso, ele tem memórias negativas, emoções negativas, uma série de coisas, que isso tem um peso, imaginem um peso, uma densidade. Então tudo isso que eu trago como experiência do meu ser ao longo de várias encarnações tem um peso, tá? Tem uma densidade. Conforme eu vou me liberando dessas coisas, vou jogando isso fora, vou fazendo entendimentos conscienciais que isso não precisa mais ser uma coisa negativa, que aquela memória, que aquela experiência não precisa mais ser daquele jeito, esse peso vai saindo de mim. E eu vou começando a ficar mais leve. E dentro de ficar mais leve, você vai subindo o seu gradiente, sua energia, você vai fazendo uma série de coisas
que a sua alma, ela vai também comportando que mais pedacinhos, fragmentos seus sejam integrados. Aí a gente fala, tem lá as energias, né, que a gente explicou das 144 mil almas, são coisas que vão ser integradas. Então você sobe, integra mais um pouco, isso vai tudo trabalhando dentro dessas atualizações hormonais, DNA, uma série de coisas que vão fazendo o ser. Aqui a gente não pode falar do ser humano especificamente, porque a gente tem essa ideia desse ser encarnado, tá? A gente fala o humano, mas nós temos que pensar sempre como o ser alma, o ser completo. Quando a gente fala em ser completo, seria o Henrique aqui, tá? A parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, todos os corpos sutis, porque quando a gente fala em expandir, não é essa parte aqui que vocês veem que apenas está subindo a energia, é tudo a alma ela sobe, e aí isso tem o reflexo nesse ser que está encarnado aqui. Depois que você entende isso, você entende que o que você está fazendo aqui é isso. Eu vou comentar com vocês uma coisa que eu estava comentando hoje durante um atendimento aqui com uma pessoa. Não tem problema nenhum você ter irritamentos, você ter chateamentos, todas as coisas que você tem, descontrole, vamos chamar assim. Não tem problema nenhum você ter os seus descontroles. As pessoas, em geral, têm descontroles o tempo inteiro. Todos têm descontroles, eu tenho, todo mundo tem. O que acontece? É uma coisa natural a gente ter descontroles, porém dá um clique quando você consegue identificar que aquilo é um descontrole. Você teve o descontrole e você percebeu que teve. Aí começa a mudar a história de você estar subindo a sua consciência, porque aí você vê que esse movimento ele não é um movimento inteligente para você. E quando você vai ter um outro descontrole, você já percebe. Então você vai trazendo para a consciência os seus movimentos, as coisas que você faz. Você começa a entender isso tudo. Isso é você ir ficando mais etérico, isso é você ter consciência, alargar a consciência. Quando você faz os movimentos que são naturais da gente, mas você consegue entender de forma consciente que esse movimento você não precisa mais. E eu queria até citar um exemplo que eu hoje acabei ficando orgulhoso até de mim mesmo. Por quê? Eu estava andando de carro e aconteceu um acidente com uma moto, bem pertinho de onde eu estava passando. Eu vi o acidente todo. E automaticamente eu estacionei o carro e eu fui lá, já com o telefone na mão, ligando para os bombeiros, e eu fui lá, onde eu comecei a conversar com esse motoqueiro que estava deitado no chão, falar com ele, já estava vindo socorro, falei com as pessoas, com os bombeiros, eles foram também instruindo coisas ali, organizando para ninguém encostar nessa pessoa enquanto não viesse socorro, e conversando com ela com muita calma, para ela ficar perguntando se ela estava bem, coisas assim, para ela se manter acordada, orientação que os bombeiros me passaram. Só que por que eu fiquei orgulhoso? Porque eu consegui, naquele momento, controlar o meu emocional e fazer tudo isso de uma forma natural. Poderia até pensar, nossa, como o Henrique está frio, ele não teve emoção ou coisa com aquele ser humano que estava ali. Só que ali eu entendi que para aquela situação, o melhor a fazer era manter a calma, fazer o que tinha que ser feito. Enquanto depois que passou, que chegou o socorro, acabamos ajudando a colocar, inclusive dentro da ambulância, recolher mochila, todas as coisas dele. Tá? Mas o que acontece? As outras pessoas estavam transtornadas. Por exemplo, a pessoa que estava dirigindo o carro, ela estava em choque, não tinha muito o que fazer.
Então você começa a perceber, nossa, eu já consigo ter um controle disso, eu já consigo controlar o meu mental dentro das situações. Então eu fiquei orgulhoso de mim com isso hoje, não pela ajuda ali, por nada, mas por manter um sistema. E isso eu consegui depois, que passou tudo aquilo, fazer uma análise disso. E é esse tipo de análise que você começa a perceber. Quando você consegue analisar as suas ações depois. Porque talvez em um outro momento, de uma outra fase que eu estaria, eu não ia conseguir fazer isso dessa forma, eu ia estar envolvido naquilo, ou em choque, ou paralisado, ou uma série de coisas. E da mesma forma, quando você sai de controle, quando você observa, eu fiz isso, mas agora eu consigo perceber que eu estou fazendo isso. Isso é expansão. Porque a gente busca uma série de coisas muito grandes para entender como expansão. E às vezes são essas que mais fazem a nossa expansão, que mais trazem benefícios para a nossa alma. Isso faz a sua energia subir. Isso faz o seu quociente ir levantando. E aí você pode fazer um exercício. Tentem imaginar alguma coisa. Voltem 10 anos na sua vida agora. E tentem imaginar alguma coisa que vocês vivenciaram há 10 anos atrás. E que essa coisa lá perturbava você demais. E que hoje você olha para aquilo e dá risada. Isso é expansão. Porque quando você percebe isso, você vê, você criou casca, você criou resistência, você ancorou energia, você fez movimentações que hoje te deixam forte. Que hoje o seu mental e emocional ele é bem diferente para lidar com aquela situação. E eu acredito que muitos de vocês, se não todos que estão aqui, vão achar uma situação lá 10 anos atrás, de que aconteceu alguma coisa com vocês, que aquilo era grande. E hoje essa coisa, ela é uma coisa que se acontecer de novo, vocês tiram de letra. Isso é expansão, isso é evolução. Então, a gente deve sempre fazer essa autoanálise. Isso é mergulhar para dentro da alma. Onde talvez a gente confunda muitas vezes, porque eu preciso ver seres, eu preciso me conectar, eu preciso saber o nome do mentor, eu preciso isso, aquilo. E por isso que vem tanta informação da espiritualidade perguntando o seguinte, isso está, que você faz com essa informação? Ela está sendo útil para você nesse momento? Ela faz expansão para você nesse momento? Ela consegue fazer algum crescimento em você? Ou ela, como a gente comentou ontem, né? Ou ela está sendo uma distração para evitar isso que a gente estava falando agora aqui. Eu dei um exemplo meu, mas para que isso abra exemplos para vocês de coisas que vocês fazem, de coisas que vocês percebem. Então, é dentro dessas situações que a gente cresce, como ser, como alma, como tudo. E isso vai fazer essas integrações começarem a acontecer. Esse DNA, tudo mais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, pessoal. Você vai ter que subir energia. Tudo é energia. E para você estar numa quinta dimensão, a sua energia tem que estar compatível. É exatamente isso. E isso vai ativando fitas, isso vai ativando coisas que a gente já explicou em algumas lives, que o próprio sistema, às vezes, ele estranha, você já está com uma parte mais atualizada que a outra. Começa um processo ali de defesa interno do nosso sistema. Quando você observa a própria ciência, a gente está vivendo esse frio agora aqui. E parece que está todo mundo tentando entender. A própria ciência, buscando explicação aqui, ali, daqui a pouco é uma, daqui a pouco é outra, daqui a pouco já é outra, e ninguém na real sabe bem ao certo o que está acontecendo com o clima. Aí quando você vai buscar o ser humano, também ninguém sabe muito ao certo o que está acontecendo com o ser humano. Mas quando você começa a ter consciência, você sabe, você está em transformação, você está recebendo, você está fazendo alguma coisa que a sua alma já sente.
Aqui, Camilo, essa subida de energia, ela vem com uma combinação de várias coisas. É coisas que você vai percebendo. É aquela coisa assim, não tem como passar uma receita. Faça isso, 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 isso que você vai subir. Isso é coisa que a sua alma sente. É coisa que você vai sentindo. É aquele exercício que eu sempre digo, já há muitas lives, que você faz, que é o leve e pesado. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você vai fazer alguma coisa. Ah, não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Aí você faz o exercício. Se eu fizer isso, como que eu vou me sentir? Leve ou pesado? E se eu fizer isso? Geralmente, quando você tem a percepção que você vai se sentir leve, é a decisão correta que você toma. Então você pergunta assim: eu devo meditar? Aí eu faço essa pergunta para você. Quando você medita, você se sente como? Leve ou pesado? Se você se sente leve, faça e siga fazendo e faça muita meditação, porque isso com certeza está te ajudando a fazer essa subida energética. Agora, se você vai lá, por exemplo, fazer uma meditação porque alguém disse que ela ajuda a subir a energia, e quando você faz, você se irrita, ou você faz por obrigação, ou você faz, ela não vai, na real, estar ajudando. Então é esse tipo de entendimento que a gente deve ter com a nossa alma, de que coisas que a gente faz, estuda, busca, elas vão trazer isso quando você se sente leve, quando você se sente melhor depois que fez aquilo. A gente tem um sisteminha dentro de nós chamado remorso. O remorso, ele já indica, não foi a melhor decisão, né? Quando você faz, vamos lá, você falou alguma coisa para alguém e logo depois já veio aquela coisa, remorso, você se sente mal, você já é a sua alma avisando você, ó, não foi legal aquilo. Então já fica o aprendizado. E geralmente assim, você vai lá, compra alguma coisa na impulsão, fez, depois você fica extremamente ruim com aquilo que você comprou aquela coisa. Era a alma dizendo, não tinha necessidade naquele momento. Então, quando você começa a perceber a sua alma, ela fala com você o tempo inteiro, o dia inteiro. Mas quando você começa a prestar atenção nisso, você está fazendo essa subida e rápido, porque você começa a entender o que é bom para você, o que é interessante para sua alma, o que não faz mais sentido para ela. Então, usei uma outra vez aquele exemplo, onde umas pessoas perguntaram, você acha que agora todo mundo vai morar no mato? Eu respondi, o que a minha alma me falou. Eu disse, não, eu não acho, porque a minha alma não se sente bem morando no mato. Ela gosta de ir lá passear, mas não de morar. Aí foi o que eu até comentei, em 2, 3 dias eu estou entediado. E eu não acredito, você imagina que todo mundo vai morar no mato, não tem, vai precisar gente morando nas cidades, vai precisar ter outras coisas. Então, é dentro de você entender a sua alma que as coisas elas vão vindo para você, elas vão se apresentando para você. Naquele sentido de que muitas vezes você intenciona, eu quero estudar alguma coisa, eu quero assistir um vídeo. Quantas vezes muitas pessoas que estão aqui assistindo não foram direcionadas para determinado vídeo, para determinada coisa? Eu estava pensando e caí no vídeo do Gaspareto, no vídeo do fulano, no vídeo do ciclano. É porque ali houve uma ressonância da sua alma com o que você estava necessitando e aquilo acabou se apresentando para você. Então, é isso que a gente deve ter de entendimento, buscar. Isso faz parte de você permitir que o seu sistema, vamos voltar lá no título, hibridizado, vá retornando para um sistema mais natural da sua alma. Tá? Então, pegando assim, falando em poucas palavras, essas atualizações colocam o nosso ser humano aqui de volta para estados mais naturais e mais leves, fugindo dessa hibridização que a gente teve lá atrás.
nesse sistema. Que eu até tentei usar alguns exemplos, mas esses exemplos, eles são mais para reflexão, onde eu falei no início da live aqui do parto. Até peço desculpas para o pessoal, porque realmente a gente ia começar às 9h15 e no chatzinho ali conversando com as pessoas, a gente iniciou às 9h, tá? Peço perdão, a gente antecipou o início aqui. Mas é isso. É isso que a gente precisa focar, fazer em nós. Você faz por você, processo é individual, cada um faz o seu. Ah, mas eu quero que a minha mãe, que o meu irmão... Paciência, eles têm a oportunidade, eles vão buscar, dá o exemplo que é a melhor forma deles buscarem também os processos deles.